Chegamos ao último episódio da segunda temporada de The Last of Us. Eu já tô aqui com saudade dos meus domingos à noite e também dessa história que muito provavelmente só deve voltar em 2027. E pra mim é um sofrimento em dose dupla, porque nessa semana eu também me despeço da série The Handmaid's Tale, que falo bastante aqui no meu canal, e que lança agora o seu último episódio de toda a série. E é aquele ditado, né? Tudo que é bom dura pouco. E no caso de The Last of Us, é pouco mesmo. Foram apenas 7 episódios, ao contrário da temporada anterior, que foram 9. Só que ao mesmo tempo, eu acho que a temporada conseguiu contar muito bem essa história. Principalmente agora nessa reta final. E é desse episódio final que vamos falar nesse vídeo, então já deixo claro aqui que ele vai ter spoilers. E se você não for inscrito no meu canal ainda, por favor se inscreva, falo muito sobre filme, sobre série, e se puder já deixar o like sempre ajuda o criador de conteúdo. Bom, o episódio se chama Convergente, e é dirigido pela Nina Lopes Conrado, que por sinal é a primeira vez que ela dirige um episódio na série. E esse episódio final tem não só a missão de fazer a história andar e dar sequência aos acontecimentos lá do episódio 5, já que o episódio 6 foi inteiramente focado ali na despedida do Joel na série, mas também esse episódio foi usado para introduzir a terceira temporada, que por sinal tem muito a ver com a Abby, e eu vou falar disso melhor mais pra frente aqui no vídeo. Enfim, o episódio começa lá no teatro, com a chuva caindo absurdamente, que inclusive vai durar por todo o episódio, e entre raios e trovões a gente ouve os gritos da Dina. Ela tinha levado uma flechada na perna dos cicatrizes e com a ajuda do Jesse ela volta pro abrigo no teatro, enquanto a Ellie, claro, vai atrás da Nora para saber o paradeiro da Abby. E em meio aos gritos de dor da Dina, o Jesse percebe que é mais fácil atravessar a flecha por completo na sua perna do que tirar ela de volta. E ali o Jesse oferece uma bebida para Dina para, quem sabe, amortizar toda aquela dor, e ela diz que não quer. Além disso, ela não diz que quer morrer, e sim que não pode morrer. E com isso, Jesse liga todos os pontos. Pontos esses que para mim não ficaram claros ali no momento, mas ali ele já percebeu que ela está grávida. Depois ele vai ter essa conversa com a Ellie quando eles saem do teatro, mas antes a gente precisa falar da chegada da Ellie lá no teatro. O episódio 6 acaba no presente, com a Ellie na chuva a caminho do teatro. Era uma cena escura, numa noite chuvosa, e além de escura, muito obscura também. Ali percebe-se que algo mudou na Ellie. Ela provou o gosto de algo e acabou gostando daquilo. Mas enfim, quando ela chega no teatro, bate na porta e o Jesse quase não abre para ela. Ele tá furioso com a Ellie porque justamente ela é o oposto dele. Ela não pensa em comunidade e sim no seu próprio umbigo. Como pode ela sair numa missão de vingar o Joel, mesmo a comunidade ter votado que não? E além disso, levar a Dina com ela e fazer com que ele e o Tommy vá procurar pelas duas. Nada disso é dito naquele momento, mas o clima é tão denso e pesado que aquela tempestade é um plano de fundo perfeito para o que está acontecendo. A Ellie entra e mal conversa com o Jesse e vai direto falar com a Dina. Lá ela descobre que a Dina está salva, e não só ela, como também a criança. Então chegamos no momento de uma das conversas mais interessantes desse episódio. A Dina está ali cuidando dos ferimentos da Ellie, enquanto a Ellie fala que deixou a Nora lá para morrer. Ela não deu tiro de misericórdia nela. Apenas deixou ela ali para ser consumida pelo fungo. E que ela achou fácil fazer tudo aquilo, demonstrando que não sentiu remorso algum. O que eu sinto nessas viradas da Ellie, quando ela tá com muita raiva, e quando ela faz algo moralmente questionável, é que ela sente que tá ficando muito parecida com o Joel. Que mesmo não tendo o mesmo sangue que ele, ela herdou esse traço frio do seu pai adotivo. É como se ela tivesse sido corrompida ali pelas próprias ações que acabou causando. Isso só se intensifica quando a Ellie percebe e também diz para Dina que talvez a Nora nem tenha merecido tudo isso. Que ela sabia o motivo dela ter ido a Jackson com o resto do seu grupo. É então que a Ellie conta para Dina o real motivo das coisas terem acontecido. O que o Joel fez para salvar ela lá naquele hospital. E o curioso é que alguns episódios passados a Dina tinha dito para ela que independente do que o Joel fizesse, elas precisavam vingar a sua morte.
Mas agora que a Ellie conta o que realmente aconteceu, talvez a Dina também entre em um dilema moral. E como eu venho falando aqui nos meus vídeos, eu tenho gostado muito dessa construção da amizade entre a Dina e o Joel, porque também faz ela se questionar se ela conhecia de fato o seu amigo, o que muda totalmente o sentido de toda aquela viagem em busca da vingança. E parece que um limite ali foi estabelecido entre o que a Dina acha certo e errado. É então que ela decide não dizer nada, apenas vira para o lado e começa a chorar. E a partir de agora, o plano é o seguinte: o Jesse ir com a Ellie até o ponto de encontro do Tommy, buscar ele e depois passar no teatro, buscar a Dina e aí voltar para Jackson. Não é um plano simples porque eles estão no olho do furacão, dentro de uma guerra entre lobos e cicatrizes. Guerra essa que não é deles, e isso é dito pelo próprio Jesse. Mas antes, temos o diálogo deles sobre a Dina estar grávida, e em como isso muda o rumo das coisas. Isso porque a Dina não pode morrer, e o Jesse também não. Afinal, ele é o pai e não pode abandonar o filho. Eu tenho sentido como essa temporada fala muito sobre maternidade, né, ou paternidade, e o papel do filho ali para um pai ou para uma mãe, em como tudo de fato muda quando você tem alguém ali que você se importa muito. É o caso do Joel, né? As coisas que ele fez por causa da sua filha, por causa da Ellie. Porque sim, ela é a filha dele, é a filha do coração, e ela se sente também como a sua filha. Então isso também muda de certa forma. Enfim, nessa caminhada dos dois, eles se deparam com uma captura de um jovem cicatriz. São 6 lobos encurralando o garoto. Tiram a sua roupa e batem nele. Então eles acabam arrastando o garoto para fora. A Ellie, numa atitude completamente impulsiva, quer ir salvar o garoto, mas o Jesse impede ela. Então afirma que aquela guerra não é a guerra deles. Ele só quer ir atrás do Tommy para então fugirem dali. Aquilo vai crescendo um sentimento de indignação na Ellie. Como assim você não vai ajudar um garoto que está sendo levado para ser morto brutalmente? Isso vai acabar explodindo momentos depois. E é curioso que mais para frente ela vai ver ações brutais de ambos os lados e envolvendo jovens também. Mas eu vou falar disso melhor mais pra frente no vídeo. Então, num momento ali de estiagem, a chuva dando uma trégua, vemos também uma trégua entre eles. Os dois chegam até uma livraria, que era ali o ponto de encontro com o Tommy, e lá eles conversam um pouco mais. A Ellie vê um livro infantil e rapidamente pensa em levar para o bebê da Dina. Já o Jesse diz que nem havia pensado nisso. E ele também fala que ama a Dina, mas que a Ellie talvez ame ela de um jeito diferente, um pouco mais intenso, eu diria. Ele também revela que amou uma garota e que pensou em ir embora com ela, mas que o sentimento de gratidão pelo acolhimento em Jackson foi muito maior, e que pelo bem da comunidade e por essa expectativa de substituir a Maria, ele decidiu ficar. Isso só demonstra que a relação do Jesse com a Dina não era tão intensa assim. Bom, nesse momento, toca o rádio e os lobos informam que tem um forasteiro encurralado. E eles rapidamente concluem que se trata do Tommy. Os dois então partem até onde ele está, mas no caminho a Ellie vê um parque com uma roda gigante ao lado de um aquário. É aí que ela se dá conta de que é lá que está a Abby. Isso porque quando ela estava torturando a Nora, ela conseguiu extrair 2 palavras dela, que até então não faziam sentido, que eram baleia e roda. Mas agora ela monta esse quebra-cabeça e é pra lá que a Ellie quer ir. Só que o Jesse discorda dela. Ele quer ir pegar o Tommy, como ele tá falando ali desde o começo do episódio, e começa a dizer no quão a Ellie é egoísta. E aí que todo aquele sentimento que a Ellie tava guardando e ao mesmo tempo levando porrada dele desde a primeira vez que eles se viram ali no teatro, vem à tona, né? Ela explode. E ela diz então que ele é um hipócrita e que ela viu a sua comunidade ser morta na sua frente, indicando que a sua comunidade foi o Joel. E que também, se o Tommy estivesse lá, ele teria voltado para ir buscar a Abby. Essa temporada trabalhou muito bem esse amor e essa relação do Joel com a Ellie, muito ali nas entrelinhas. Os dois estão ali, um pelo outro e mais ninguém. Somente o Joel poderia entender esse sentimento da Ellie de ir atrás da Abby. Afinal, ele teria feito a mesma coisa. É então que o Jesse deseja sorte a ela e os dois se separam ali. E mais uma vez a gente vê a Ellie partindo sozinha em sua jornada, o que diz muito sobre aquela figura solitária
na cena de abertura. E bom, o caminho é mais tortuoso ainda. Quando ela se prepara para subir no barco e ir até o pier onde está o parque, ela vê um monte de barcos passando, liderados pelo Isaac. E falando no Isaac, tem uma cena dele, momentos antes, com a Elise, onde eles falam sobre o paradeiro da Abby. Ela dá a entender que ele está apaixonado pela Abby, e ele responde que tanto ele quanto a Elise podem morrer naquele dia, e que só a Abby pode assumir a liderança. E ele fala de morrer naquela noite justamente porque nessa cena que a Ellie vê os barcos, descobrimos que o plano é ir atacar a Ilha dos Cicatrizes. Muito provavelmente eles descobriram o paradeiro deles através daquele garoto lá no começo do episódio. Enfim, que bom que a Ellie chegou minutinhos atrasadas, porque senão ela ia dar de cara com todos aqueles barcos dos lobos. Ela então espera eles irem embora e aí pega o seu barquinho para ir até o parque. Só que o mar está muito agitado, de modo que quem tem medo do mar à noite fica ali agoniado. Eu mesmo fiquei muito tenso vendo a Ellie sozinha naquele barco singelo, enfrentando todas aquelas grandes ondas. E é justamente uma grande onda que bate em seu barco e derruba ela na água, fazendo ela ter que ir até uma ilha próximo dali para se salvar, que por sinal é a Ilha dos Cicatrizes. Ela vê então um garotinho observando ela e implora para que ele não conte que ela está ali. Mas não só ele conta, como também diz que quer que abram a sua barriga com a foice. Ali mostra que essa guerra é sangrenta para todo mundo. Que da mesma forma que pegaram aquele jovem cicatriz e certamente mataram ele, se fosse o contrário, aconteceria da mesma forma. Se eles tivessem visto um lobo muito jovem, eles fariam igual ou pior. E talvez essa guerra não seja da Ellie mesmo. E ficar no meio disso tudo é burrice. Enfim, a Ellie é enforcada e quando eles estão prestes a dar o golpe final, o ataque dos lobos finalmente acontece. E é aí que eles largam ela lá e correm para ver o que aconteceu. Isso foi claramente ali um macete do roteiro para manter a Ellie viva. Os cicatrizes poderiam sim ter dado o golpe final nela e aí partir para saber o que aconteceu na ilha. Mas, obviamente, matar a personagem principal agora tá fora de cogitação. São conveniências muito óbvias que, até certo modo, me incomodam, mas, enfim, a gente cresceu vendo isso acontecer no audiovisual. Mas, bom, a Ellie, então, volta para a praia, pega o seu barco e parte para o parque. Lá, ela entra numa parte coberta e vê a Mel e o Owen discutindo sobre a Abby. Parece que a Mel é a mais humana daquele grupo, enquanto o Owen é um completo pau-mandado da Abby. Então, eles são surpreendidos com a chegada da Ellie, que usa a tática do Joel de fazer eles falarem o paradeiro de alguém. Ela pede para que ambos marquem no mapa onde está a Abby e que é bom eles marcarem no mesmo lugar. É aí que o Owen, numa atitude impulsiva, pega uma arma que estava ali próximo dele para atacar a Ellie. Mas a Ellie é mais rápida que ele e não só atira em seu pescoço, como também vê a bala passar por ele e atingir a Mel. Então acredito que tanto ela quanto a galera que estava em casa ficaram chocados que a Mel estava grávida. Comente aqui se você sabia que ela estava grávida, caso você não tenha jogado o jogo, e diga se você ficou chocado ou chocada também. Então ela cai no chão e pede para Ellie fazer uma cesárea e tirar o seu bebê com vida. Mas a Ellie não consegue fazer essa operação e na verdade ela tá ali ainda em choque com tudo aquilo que aconteceu e apenas cobre a barriga da Mel, indicando que o filho também morreu. E olha que irônico, né? Justo no momento em que a Dina também está grávida. Se isso tivesse acontecido com a Dina, certamente a Ellie teria agido diferente. E olha, eu tento muito não fazer esses comparativos com a série versus jogo, porque boa parte da internet já faz isso. Então eu pontuo aqui periodicamente momentos em que eu prefiro na história de um e de outro. E aqui eu afirmo que no jogo, na minha opinião, é muito melhor que na série. Tanto a construção da cena e todo o suspense, quanto as ações da Ellie. A cena é muito mais visual e brutal no jogo, e só depois a Ellie vai sentir remorso de ter matado uma mulher grávida. Eu entendo o fato de humanizarem a Ellie, para fazer justamente as pessoas sentirem mais por ela. Mas às vezes torna ela emotiva demais, e também inexperiente demais. Por exemplo, o caminho de mostrar como ela se sentiu depois de ter matado a Nora, na minha visão, foi ótimo, mas isso é quebrado diversas vezes ao longo desse episódio. É como se ela quisesse vingança, mas não muito. É como se ela quisesse matar todo mundo que esteve presente na morte do Joel, mas nem tanto. Sei lá, acho que às vezes a série tem que decidir se ela é
berés de verdade ou se é uma bunda mole. Enfim, logo em seguida chega o Tommy e o Jesse. E o Tommy na maior sensibilidade do mundo em acolher ela ali. Inclusive eu vi muito do Joel nele e acho que a Ellie também deve ter sentido da mesma forma. E eu gosto muito do Tommy na série, eu acho um cara muito gente boa, sério. Talvez o cara mais gente boa de toda a série. Enfim, eles conseguem retornar pro teatro e tá indo tudo muito bem. Eles estão se preparando para irem embora e parece que a Ellie e o Jesse finalmente fizeram as pazes. Inclusive, ele disse que foi atrás dela com o Tommy porque sabia que ela faria o mesmo. E ela faria mesmo e afirma isso. Então é o momento que eles ouvem um barulho e correm para ver o que aconteceu e chegando lá se deparam com a Abby. Ela atira no Jesse, a queima-roupa, e a Ellie vê ele morto ali, estirado no chão. E é curioso e até irônico que mais uma pessoa que a Ellie faz as pazes é morto logo em seguida pela Abby. E nessa altura do campeonato você deve ter percebido que não se deve se apegar aos personagens, porque eles podem ser mortos a qualquer momento. É aí que a Ellie se levanta e confessa que foi ela quem matou seus amigos e que é para poupar a vida do Tommy. Isso me fez pensar em como esse esconderijo no teatro é muito fácil de ser achado, porque o Jesse descobriu o paradeiro delas lá e agora a Ellie também. Enfim, a Abby diz a famigerada frase: "Eu deixei você viver". E é engraçado que todos eles daquele grupo usam essa carta com ela. A Nora, o Owen e agora a Abby. Todos eles falam: olha, poderia ter sido pior, você poderia ter morrido ali, eu poupei a sua vida, ou eu sofri pela morte do Joel. Claro, isso para amolecer o coração da Ellie. E sim, é verdade que o grupo deixou a Ellie viver, mas a que custo? Para ela passar a vida toda sendo atormentada pela imagem do seu pai morrendo na sua frente? Esse não foi um grande favor que o grupo da Abby fez. Então chegamos ali no fim do episódio com a Abby atirando em direção a Ellie. Aí a cena é cortada para então voltar para o dia 1 em Seattle. Lembrando que ao todo foram 3 dias que se passaram. E agora vamos ver tudo aquilo, só que da perspectiva da Abby. Então podemos concluir que sim, a terceira temporada vai mostrar tudo do ponto de vista da Abby, principalmente os últimos 3 dias em Seattle. Mas certamente vai mostrar também flashbacks dela ali com seu pai e como ela lidou com a morte dele causada pelo Joel. Uma coisa também que eu reparei é que quando a Abby tá lá no teatro, ela tá com uma marca de corda no pescoço. Sinal que ela foi atacada pelos cicatrizes também. Então a gente vai ter muitas respostas para o que foi mostrado ali nesse último episódio. Só que assim, é torturante a gente descobrir que tudo isso só deve ser mostrado em 2027. Eu entendo que para gravar a série leva muito tempo e que a HBO Max tem diversos outros lançamentos e tudo isso ali é muito bem organizado, mas esperar 2 anos pra gente ver a continuação disso, pra mim é sacanagem. Mas assim, no geral eu gostei muito dessa temporada, eu achei que eles adaptaram muito bem diversos momentos marcantes no jogo. O segundo episódio ainda é o mais estarrecedor pra mim, assim como o penúltimo episódio, onde foca bastante no drama entre a Ellie e o Joel. Eu ainda acho que eles precisam dosar um pouco mais a personalidade da Ellie e também toda essa relação dela com a Dina. Eu entendo que a terceira temporada vai ganhar uma nova camada, já que a Abby vai ser muito melhor trabalhada e a gente pode até ter um pouco mais de empatia por ela. Vai ser um trabalho difícil da série em fazer isso, mas eu acho que é possível. E no geral, eu gostei mais dessa segunda temporada do que da primeira. E eu quero saber de vocês o que vocês acharam dessa temporada e o que vocês esperam da série a partir de agora. Também comente qual temporada você prefere mais. Se é a primeira ou a segunda. Foi ótimo fazer toda essa cobertura de The Last of Us aqui com vocês. E as próximas séries que eu vou trabalhar aqui no meu canal vão ser Chespirito, Foi Sem Querer Querendo, que estreia dia 5 de junho também na HBO Max. E a série / novela Guerreiros do Sol, que estreia no dia 11 de junho no Globoplay. Seria muito legal ter vocês por aqui pra gente acompanhar tudo isso juntos. Deixa o like, como eu falei, que me ajuda bastante. Se inscreva se não for inscrito. Até a próxima. Tchau!